Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Teixeira, eu sou acadêmico de História do curso de Licenciatura em História da Univale e eu estou aqui hoje para dar continuidade sobre a aula sobre o período Vargas, né? Sobre a Era Vargas, o período que passou para a historiografia como Era Vargas, que se tem início a partir do movimento que ficou conhecido também como Revolução de 30, que a gente já explicou na última aula, né? E agora eu vou então dar continuidade e apresentar quais questões que permearam, né, o governo do Vargas durante esses 15 anos que ele ficou no poder, né, de 1930 até 1945, desse primeiro período que ele teve no poder. Né. Então, em 1930 tem a Revolução de 30, né, que a gente trabalhou na última aula. Depois de todo esse movimento político que deu fim à antiga política do café com leite e tirou as oligarquias paulistas do controle do governo do país, uma junta militar assume o poder, né, impede Júlio Prestes de assumir o poder como presidente e indica a figura do Getúlio Vargas como presidente provisório, né? Então, a partir disso, Vargas, para consolidar o seu movimento revolucionário, né, ele fecha todas as assembleias legislativas, né, do país, as estaduais, as municipais, e começa a nomear interventores para os estados, né, que eram as figuras que substituiriam os presidentes de província, né, que era como eram conhecidos os cargos de governadores até então. E ele nomeia interventores para todos os estados, e para comandar São Paulo, ele nomeia um político gaúcho. Os paulistas, como ainda, mesmo tendo sido derrotados pela Revolução de 30, ainda possuíam muito poder político e econômico no país, né? E a indicação de um gaúcho para ocupar o cargo de interventor do estado de São Paulo desagradou muito as elites paulistas, que começaram então em São Paulo a organizar um movimento de contra-revolução, né? Aqui é outro ponto que a gente pode trazer, inclusive, para debater a questão que eu trouxe na outra aula, da conceituação de revolução nesse movimento da Revolução de 30, né? Porque, como a gente viu na aula anterior, uma revolução é um movimento político que vem para transformar, né? Mudar as bases de uma política já pré-estabelecida. E como a gente vai poder observar aqui, São Paulo continuava ainda com destaque político no país, né? Então a gente vê que é uma contradição ainda nesse termo da revolução, né? Pois foi feita uma revolução, mas ainda não foi realmente um processo que retirou os paulistas do jogo político, né? No país. Então se começa uma movimentação em São Paulo para contestar o governo Vargas e as medidas que Vargas estava tomando. E em 1932, então, estoura a Revolução Constitucionalista, que foi uma revolução que aconteceu a partir do estado de São Paulo, mas que ganhou apoio do estado do Mato Grosso, e que, entre outras coisas, reivindicava o direito dos paulistas de nomearem um interventor paulista e reivindicava a elaboração de uma Constituição, para que Vargas não continuasse comandando o país a seu bel prazer, né? Então, esse movimento estoura, ele dura menos de um ano, ele é rapidamente reprimido por Vargas. Vargas consegue, a partir das suas alianças políticas, levantar forças e suprimir essa revolta paulista. Só que, mesmo com a supressão desse movimento, as reivindicações que eles trouxeram começaram a ecoar pelo país e obrigaram Vargas, então, a elaborar uma nova Constituição, né? Mesmo a despeito da derrota dos paulistas, eles conseguiram, com isso, pressionar o governo federal a montar uma Assembleia Constituinte. Em 34, após as reivindicações da Revolução Constitucionalista de 32, né, feita pelos paulistas, o Vargas se vê obrigado em 34, então, a organizar uma Assembleia Constituinte, né, e redigir uma nova Constituição. E essa Assembleia, então, organiza eleições indiretas, na qual elegem o Vargas como presidente do Brasil, né?
Ele já tinha tido tempo de aparelhar o Estado com, com a sua máquina de poder, conseguindo manter uma correlação de forças que permitisse com que ele fosse eleito nessa eleição indireta por essa assembleia que ele mesmo tinha organizado, né? Então, a partir de 34, Vargas começa a governar a partir de uma constituição que foi considerada até progressista para a época, inspirada na constituição do regime de Weimar, né, da Alemanha, que manteve Vargas no poder, mas agora governando não mais por decretos, e sim a partir de uma carta, né, de uma constituição com leis estabelecidas. Então, um ano depois da organização, né, de ser redigida essa Constituição de 34, acontece no país uma tentada de poder por parte da Aliança Nacional Libertadora, que ficou conhecida na historiografia como Intentona Comunista, né? Mas para a gente entender o que foi essa Intentona Comunista e como que era esse cenário político aqui do Brasil, é bom a gente tentar observar qual que era a política no mundo naquela época, nos anos 30, né? Vários regimes de caráter nacionalista, fascista, né, estavam tomando poder na Itália com Mussolini, na Alemanha Hitler ainda não tinha tomado poder, mas o nazismo já começava a circular como uma força política, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e a União Soviética, que tinha tido a sua revolução em 1917, a Revolução Bolchevique de 17, já tinha se estabelecido como uma grande potência no cenário político mundial, e todas essas ideias que circulavam pelo mundo acabaram tomando a sua cara aqui dentro do Brasil também, né? Então, se desenvolveu um partido nacionalista de extrema-direita na figura do Plínio Salgado, né, que foi a Ação Integralista Brasileira, e se formou também um grupo político de esquerda, né, com feições socialistas, apoiado inclusive pela União Soviética, que foi a Aliança Nacional Libertadora, que tinha o seu líder na figura do Luiz Carlos Prestes, que era um político gaúcho, remanescente do tenentismo lá dos anos 20, que tinha comandado a coluna Prestes, tinha ido para a União Soviética, inclusive com dinheiro fornecido pelo Oswaldo Aranha, né, que tentou chamar para participar da Revolução de 30. Ele recebeu o dinheiro e os recursos para entrar na luta. Em vez disso, ele viajou para a União Soviética, comprou a sua entrada no Partido Comunista, e a União Soviética o mandou de volta para o Brasil junto com uma agente da KGB, que acabou virando sua esposa depois, que se chamava Olga Benário, né, e vieram para o Brasil. Então, e organizaram em 1935 esse ato de tentar tomar o poder a partir da tomada de poder em alguns quartéis no Brasil, né? Mas foi uma ação que não teve penetração nas camadas populares, né? Então ele não teve um apoio da grande massa brasileira que permitisse a deflagração de uma ação realmente de uma revolução socialista, né? Então, com isso, Vargas consegue reprimir a intentona comunista rapidamente. Alguns quartéis que se rebelaram dentro do território nacional, esses quartéis são cercados, os seus líderes políticos são presos e começa uma verdadeira perseguição ao comunismo dentro do Brasil, né? O Partido Integralista, nessa época, era aliado do Vargas, né? Dava apoio ao governo Vargas. Então, a partir de 35, Vargas estabelece um estado de sítio e começa a perseguir todos os seus adversários políticos dentro do país, né? Até que chega o ano de 37, né? Em 38 estavam previstas novas eleições, Vargas querendo evitar isso para que isso não acabasse não dando a chance de ele acabar não sendo eleito, e já com o argumento que ele tinha após a tomada de poder dos comunistas no país, e todo esse sentimento anticomunista que ele soube disseminar muito bem no território nacional, ele então aparece com um plano, com um documento que ele chamou de Plano Cohen, que diziam ser um documento secreto que mostrava um plano de comunistas para a tomada do poder no Brasil, né? E a partir então desse documento que ele dizia ter recebido,
ele dissolve a Constituição de 34, né, e estabelece um regime baseado no regime fascista português, inclusive batizado do mesmo nome. Ele estabelece o Estado Novo, né? Esse plano Cohen depois se descobre que foi um documento falso, que foi redigido inclusive por, na época, capitão Olímpio Mourão Filho, que depois em 64 também ele já como general, em 64, participa do movimento de tomada do poder. Em 37, com o advento do Estado Novo, o Vargas consegue endurecer o seu regime, né? Ele impede a atuação de partidos políticos no país, começa um movimento de cultura, sua própria personalidade, né? Muito parecido com o que se via nos governos fascistas e nazistas da Europa, e consegue se manter no poder com total liberdade, né, um regime ditatorial, até 45. Em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Vargas mantém uma política externa que eles chamavam de neutralidade interesseira, consegue se manter neutro no conflito, negociando tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha nazista. Até 40, ele consegue manter essa neutralidade até os anos 40, 43, 44, quando vários navios mercantes brasileiros são destruídos pela marinha nazista, e ele então consegue, junto com isso, costurar um acordo com os Estados Unidos para entrar na guerra do lado dos aliados, em contrapartida recebendo a siderúrgica nacional, né? Os Estados Unidos vêm e ajudam a fundar uma siderúrgica para futuramente ter um desenvolvimento industrial no país. Ele forma a Força Expedicionária Brasileira, que vai para a Itália, luta a favor dos aliados, e quando volta traz consigo toda uma ideologia já norte-americana que contesta o poder de Vargas, né? Pois se eles tinham ido para a Europa lutar contra ditaduras, como que eles ainda tinham uma ditadura no seu próprio país? Isso começa a formar movimentos no país de que contrariam, né, esse poder estabelecido por Vargas em 37, até que então em 45 o exército dá um ultimato para ele e ele abandona o governo, onde se organizam novas eleições, né? E o Dutra, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro da Guerra do Vargas, então assume como presidente. Esse foi então a nossa aula sobre a Era Vargas.